Bora, galera, boa noite. Vamos chegando por aqui. Dá um minutinho para vocês entrarem, se posicionarem aí nas cadeiras. Hoje a live vai ser sensacional. Hoje eu tô trazendo meu parceiro aqui, Edmar Simões, direto de Carolina do Norte, para falar um pouquinho sobre American Barbecue, tá? Trocar um pouco de experiência, muito mais dele do que a minha, mas para ele poder externar aqui e trazer um pouco do conhecimento que ele tem já de anos trabalhando por lá. Fala, Raifan, beleza? Vamos nessa, galera. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Só dá um joinha aí quem estiver ouvindo legal, se o áudio estiver bacana, para eu já convidar aqui o nosso amigo Edmar Simões. Tá bom o som. Tarcísio Inácio, tô com uma pergunta sua aqui, hein, cara? Vamos nessa então. Deixa eu convidar aqui. A gente começa e vamos que vamos. Hoje o papo vai ser top, galera. Olha ele aí. Moisés, Como é que tá, Edmar? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, cara. E você, tá me ouvindo legal? Legal. Então fechou. Então a gente vai ter um papo bacana aqui hoje, todo mundo ouvindo bem. Olha ele aí, BBQ Alexandre, Gabriel entrando. Então é isso aí, Edmar. Pô, antes de mais nada, muito obrigado aí por aceitar o convite, cara. Valeu aí por disponibilizar um pouco do teu tempo para trocar uma experiência aqui com a gente, nos Que ensinar isso? bastante, Eu que tá? agradeço. A gente se conhece pelo Instagram, né? Já há algum tempo, já trocamos várias ideias. Pô, tu é um cara que tá sempre apoiando aqui a galera do Brasil. E é um cara que está torcendo, né, cara, pela nossa, pelo nosso Brazilian BBQ, vamos dizer assim, né? Então, só tenho a agradecer, cara, pela disponibilidade. Entrou um fera aí, o Boca, olha aí. Boca Bela é um cara que, para mim, é uma das referências hoje no Brasil de American Barbecue, entre outras técnicas. É um cara sensacional, professor, e que bom que ele está por aí. Cientista, né? Cientista da carne, de fato, cientista da carne. Boca, obrigado, mano. Valeu pela presença de sempre aí. Vamos nessa. Bom, Edmar, cara, sem muitas delongas, eu vou falar um pouquinho o que é o Papo com Expert, né? Esse quadro que eu criei para trazer pessoas como você, que tem já uma experiência vasta com alguma técnica, com algum estilo de churrasco. Então, o bacana é que aqui a gente vai explorar muito esse teu conhecimento. Vamos aqui dissecar um pouco esse assunto, tá? A gente tem 1 hora e 1 hora e 10 aí. Eu acho que fica uma live legal, não fica muito pesada, muito chata. A galera vai poder contribuir também com perguntas, tá, galera? Então, quem quiser fazer perguntas aí, quem não fez as perguntas aí ao longo do dia, pode perguntar aqui, que eu vou anotando e vou passar isso tudo aqui para você, pro Edmar. Um abraço, Boca. Tamo junto, meu irmão. É isso aí, gente. Então, o Papo com o Expert é isso, tá? Eu queria, Edmar, que você se apresentasse aí para a galera, tá? Para os meus seguidores aqui que não te conhecem, e enfim, falasse um pouco sobre a sua trajetória. Vou fazer logo uma pergunta extensa que você vai discorrendo aí. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória aí, como é que você foi parar aí na Carolina do Norte, cara? O que te levou até aí? O que você fazia antes aqui no Brasil? Né? Talvez tenha sido o próprio churrasco que te levou para aí, enfim. Explica um pouquinho aí e a gente vai discorrendo sobre outros temas aí ao longo da live. Eu sou um cara bem chucro, venho do estado de Mato Grosso do Sul, somos vizinhos aí praticamente. Aí, ó, o Theo é do Mato Grosso aí, ó. O, Acabou de o falar Theo contigo Luiz aí, ó. é de Mato Grosso. Eu venho ali de Campo Grande, da mesma terra do Theo. Toda a minha família, da minha mãe ali, o pessoal tudo tá ali no interior, Rio Que, Brilhante, espalhado ali. que massa. Mas eu venho de uma família que todo mundo faz churrasco, né? Meus tios, minha mãe, meu avô, todo mundo vivia de churrasco mesmo, e queimando lenha e buraco de chão, todas essas coisas, né? Ah, mas quando assim eu decidi vir para os Estados Unidos, eu vim com a intenção de trabalhar o que tivesse na época, né? Sei. Nunca foi assim uma intenção de vir a trabalhar com cozinha ou em restaurante, nunca vim com essa mentalidade já direto. Mas trabalhei 2 anos limpando carro e depois disso mudei para casa com uns brasileiros e uns mexicanos e daí foi onde eu comecei a trabalhar no restaurante, né? Sim. Quando eu comecei a trabalhar em restaurante, começou a me bater aquela
paixão de voltar a mexer com cozinha de novo, né? Eu gosto muito do aspecto do restaurante. Não é uma vida difícil, é uma vida que você rala todo dia, Eu equipamento tô vendo. quebra, fritadeira não funciona, Com- não acende, fogão, alguma coisa vai acontecer, funcionário não vem, outro falta, outro estão brigando, você entendeu? Sempre tem, é quente, o negócio, a cozinha é quente. Literalmente, né? Ela é quente em todos os sentidos hoje, Maia. Tô passando por isso aqui, cara. Mas, enfim, eu entendo perfeitamente, cara, tua posição. Então, quando eu comecei em Boston, eu comecei trabalhando no Margiano, que é uma rede de restaurante italiano, na época era a maior rede de restaurantes dentro dos Estados Unidos. Trabalhei para o Margiano uma época de quase 10 anos com eles. Mas aí Ah, você não tinha uma formação específica, né, Edmar? Você foi não, com conhecimento de experiências que você teve com a sua família e tudo, se é. prontificou a trabalhar, mas em que posição você entrou, por exemplo, para esse restaurante aí? Quando eu comecei no restaurante, eu comecei como limpando mesa, ajudante. Legal. E aí foi Ajudante de evoluindo, garçom. né? E foi evoluindo. Aí depois, foi o quê? Foi 9 meses, já passei a levar comida para mesa. Ah, Aí, legal. depois de um tempo, faltou um cara lavando o prato. Aí eu fui lavar o prato pro chefe. Aí o chefe falou: Ei, eu preciso de uma pessoa na preparação. Aí passei para preparação. Aí da preparação eu fui passando para as outras estações. E sempre quando não vinha alguém no restaurante, eu já falava pro chefe: Ó, posso trabalhar nessa linha aí. Não vou Coloca ser o aí. melhor hoje, mas te ajudo já pelo menos ficar completo, né? Então, eu sempre fui essa pessoa, né? Eu observo as outras estações para mim poder depois, se caso acontecer alguma coisa, tiver uma oportunidade, eu já pulo já. Legal. Então, É eu uma gosto visão de muito crescimento, disso. né, Edmar? Acho É, que é uma visão que a gente tem que ter em todas as carreiras, cara, em todos os negócios. Eu vejo muito aqui no mercado de Brasília, especificamente falando, a gente tem vagas, muitas vagas às vezes para parrilheiro, e são funções que até um tempo atrás não existia, cara. Na verdade, o cozinheiro se virava na churrasqueira, aquelas churrasqueiras antigas, com espeto corrido ali e tal. E hoje você já tem uma especificidade, né? Ou seja, a gente já tem uma posição sendo criada para fazer algo específico. É o cara que vai ficar na parrilha cuidando dos steaks, da carne, para fazer entregar o melhor resultado. Às vezes o cara já quer ir para ali, para cima, já quer ocupar essa posição, já quer ganhar bem. E, cara, tem muitos degraus, vamos dizer assim, a ser galgado, né, cara? Eu acho que a com trajetória que certeza. você mencionou aí, eu acho que é a melhor, né? Ter Não, com humildade para fazer as certeza. coisas mais Eu acho simples. assim, que se você vai começar a vida no restaurante, vai começar a cozinhar, a maior dica que eu dou é começar de baixo. Você tem que aprender todo o sistema. Tem que aprender desde a posição de lavar prato até a pessoa que está de gerente, da frente, o gerente da cozinha. Tudo isso você Exato. tem que entender todas as posições para você poder ter um aspecto, uma visão muito importante do restaurante. Porque Exato. eu acho que muita gente acha assim, porque eu sei cozinhar, eu vou abrir o restaurante e vai dar certo. Você entendeu? O cara não tem um plano de negócio, o cara não sabe quanto custa para fazer um hambúrguer, quanto que vai vender, Exatamente. precificação, todas essas coisas influencia. Por exemplo, o lava-prato, quem lava prato ali tem que ver, por exemplo, se está gastando muito sabão, se a máquina às vezes está funcionando corretamente, se realmente necessita tirar o lixo 3, 4 vezes por dia, ou se pode deixar para juntar um pouco mais, você entendeu? Exato. Ah, então, eu acho assim, esses são os aspectos que a gente tem que ver numa cozinha, né? Eu sou um cara que eu analiso muito, sabe? Eu chego num restaurante para comer, eu olho a cozinha, eu vejo a Esse olho expressão clínico, né, das cara? pessoas, se estão estressadas, se estão felizes ali trabalhando. Tudo isso vai contar como realmente a comida vai sair, você Com entendeu? certeza, com certeza. É o conjunto da ópera, né, o Edmar? E aí Isso. você foi avançando o posto de trabalho dentro desse restaurante e aonde você foi parar no pit smoke ou outra técnica, como é que foi, cara? Não, Quando é que esse momento você entrou no churrasco, assim? quando eu saí do Margiano, eu fui trabalhar de gerente geral da frente, trabalhando como gerente geral mesmo do restaurante, num restaurante italiano. Italiano não, num francês, e fiquei lá por 10 anos também. Caramba, E- então você fez 20 anos aí, cara, de restaurante, mano. Tu tem quantos É, anos? 80, cara? não, eu tenho 21 anos aqui dentro dos Estados Unidos. 21, ou seja, você É, tá, e passou 10, 20 anos dentro de cozinha, né, cara? é. Melhorando E tua experiência e tudo.
Isso. E eu Legal, trabalhei cara. assim com chefes renomeados, assim, em Boston trabalhei com um chefe francês por muito tempo, que eu trabalhava dois, três trabalhos sempre, né? Então, assim, eu trabalhava no italiano e trabalhava no francês ao mesmo tempo. Entendi. Então, quando chegou um ponto, eu falei, agora eu posso sair do italiano, agora eu vou já ter uma posição melhor. Você não tinha E família aí, né, o Edmar? Você estava não, sozinho. tava sozinho, sempre. Acaba que você pode se entregar mais, né, cara, para trabalhar dobrado, enfim, fazer a Com, coisa acontecer para ganhar tempo também, né, cara? A gente com fica fora da certeza. família, longe da família, eu imagino que você não Não tem é nem muita fácil. cabeça para lazer. É aquela coisa, o Não, tempo extra é se dedicando para ver se a coisa realmente melhora, né? Te dê condições de trazer a família ou ficar, mas ficar definitivo, enfim, os fazer dois carreira, né? primeiros anos foi assim, é sempre um pouco difícil, né? Porque você tem Sim. aquela conexão com a família, com o primo, com todo mundo, assim, os amigos no Brasil, a cultura nossa, você entendeu? É muito diferente, É, comida, imagina. tudo isso muda, né? Você não Mas come assim, feijão aí, né? depois, né? É muito difícil. Imagina se eu ficar sem feijão, cara. Tá louco, velho. Fiquei por um bom tempo, viu? Imagina. É, não é fácil, velho. Mas enfim, passou esses 20 anos, Edmar. Continua aí, cara. Eu vou te Aí cortando depois porque eu acho que são eu trabalhei 10 anos pontos lá em legais. Boston, foi os 10 anos que eu trabalhei em Boston. Aí depois eu tive uma namorada que a gente mudou para cá, para Charlotte. E foi quando eu comecei a trabalhar numa rede de restaurante mexicano aqui. E ao mesmo tempo eu trabalhava para ajudar numa igreja com assim, eles dão comida toda segunda-feira e terça-feira para os moradores de rua. Sim, Então eu, para abrir um pouco mais o espaço, conhecer mais a cidade, fui ajudar na igreja, né? legal. Então Boa ajudava lá iniciativa. e conheci um menino que já trabalhava com barbecue, foi o Cole, que foi onde eu iniciei no barbecue, foi iniciado com o Cole, né? O Cole sempre falava, falou assim, eu faço barbecue, eu falei, eu faço churrasco brasileiro. Aí então deu aquela clicada, né? Aí ele tinha aquela paixão pelo fogo, ele gosta muito de, ah, tipo assim, o fogo aberto, né? Sim. Então ele sempre falava, né? Falou assim, ó que você quiser trabalhar lá comigo, vamos lá, eu tô precisando de uma ajuda para um festival que vai ter lá. Aí eu falei, agora eu não tô muito interessado, não, mas eu vou te ajudar no festival, né? E quando eu fui ajudar ele no festival, eu nem sabia muita coisa do American Barbecue, né? Nem conhecia muito. Que festival foi esse? Foi um festival que tinha na cidade aqui, agora não tem mais esse festival, acho que Ah, vai tá. Foi voltar uma esse coisa bem ano agora. local, né? É, então tinha o sabor da cidade, né? Então tinha todos os restaurantes de barbecue, ia lá e fazia uma competição à noite e no outro dia servia toda a comida. Aham. E eu fui ajudar ele por 2 dias, são 3 dias de festival. Foi sábado e domingo. Sim. Então, nunca tinha picado tanto porco e brisca na minha vida, né? Que saí de Nossa. lá com os braços, eu falei para ele, falei, nossa, você tá doido? Como que esses caras sobrevivem fazendo barbecue o dia inteiro, picando porco e brisca? Ele deu risada, né? Ele até falou, ele falou assim, esse aí você vai ficar igual o braço do Popeye. Aí, depois desse festival, ele pegou, né, e falou assim, o patrão gostou do jeito que você trabalha lá, você fez as coisas, você limpou tudo, organizou tudo, ele quer contratar você para tomar conta do restaurante, de gerente Ah, geral. Aí eu falei para ele, eu falei assim, eu ganho tanto lá no outro restaurante, mas se ele cobrir o que eu ganho lá e você falar para mim que você vai me ensinar o American Barbecue, eu eu topo. tô dentro, né? Aí ele falou: não, beleza, então. Eu já tenho um porco para cozinhar semana que vem. Vamos fazer um porco inteiro e você já mete a mão na massa. Aí eu falei: então beleza. Já vou falar lá com o pessoal da outra companhia e já começo com você. E foi quando a gente começou. Aí eu comecei lá devagar, gerente geral, comecei a organizar a cozinha, comecei a organizar a frente do restaurante, trocando algumas coisas, melhorando. Você tinha uma boa experiência, né, Edmar, com o restaurante em si. É, Então, você chegou, cara, contribuindo, né? Então, para mim foi assim, uma mão na massa, porque eu aprendi o American Barbecue com um cara que tem muita experiência, tem um nome muito grande no estado da Carolina do Norte, né? O único problema dele é que ele gosta de beber um pouquinho demais de vez em quando.
É mesmo? Mas, assim, o cara tem uma mão, uma cabeça, um conhecimento muito fundo do American Barbecue. Vem já da família dele, dos tios deles, Sim. a avó dele já fazia barbecue em Kansas City, fazia barbecue lá em outros estados. Então, assim, ele já tem um conhecimento muito grande, ele conhece os caras mais famosos, né, nos Estados Unidos, ele foi campeão do show Pitmaster aqui, você entendeu? Então, trabalhar com ele foi assim, foi para mim, foi a abertura de tudo no American Barbecue, né? Um aprendizado também, né, Edmar? Porque até então assim, a gente vai para fora, você como conhecia muito bem, até por ter essa prática de família, da cozinha brasileira, do churrasco brasileiro, a gente chega num país como os Estados Unidos, dependente do estado, eu acho que a gente se depara com muita coisa diferente, né, cara? Eu tive no Texas em 2019, tô até com a lembrancinha aqui da Kraus Market, foi um dos lugares que eu mais gostei. Fui ao Franklin, fui em outros lugares, mas eu curti muito a Kraus Market. Acho que é uma casa centenária, cara, que tem um estilo muito próprio, né? E o que me faz crer também que a prática constante, ela traz a excelência, Odmar. Eu fico comparando, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, é um dos temas nossos aqui, né? As diferenças entre o American Barbecue e o Brazilian BBQ. Vamos chamar de Brazilian BBQ, porque a gente está fazendo hoje algo modelando o americano, mas do nosso jeito, com a nossa proteína, com os nossos equipamentos, com a nossa forma de fazer. De certa forma, até com a nossa técnica, né? Eu diria assim, a gente tem diferenças, né? E eu percebo que a gente ainda está anos-luz de chegar no nível do americano, e claro que a gente vai chegar, mas pela experiência, pela prática, né? Pela constância. Os caras fazem isso há centenas de anos, cara. Eu ia em todas as casas smokehouse e eram as mesmas coisas. Então você comia lá a salsicha, você comia o brisket, o pulled pork, o pork ribs. Cara, mas era todo mundo faz aquilo, mas todo mundo faz aquilo há muito tempo, com uma perfeição, cara, com uma perfeição que você fala, bicho. E eu vejo muita gente aqui, eu até traria um pouco desse tema para o nosso contexto comercial, vamos dizer assim, e profissional. Às vezes a gente começa a inventar tanta coisa aqui no Brasil, Edmar, e isso vai uma crítica até ao nosso estilo de churrasco que a gente está fazendo aqui, né? A gente começa, faz uma coisa, aí daqui a pouco faz outra, aí fica inventando coisas e nunca é bom em algo, né? Então, assim, você faz um monte de coisa e não faz nada direito, vamos dizer assim. E isso é ruim, no meu ponto de vista, porque você acaba trazendo algo que ainda não está perfeito e não permite que isso aconteça para o consumidor que não entende. Então, eu já tive pessoas que, eu fui ali e comi o American Barbecue, mas não curti. Pô, você não comeu um negócio bem elaborado, né? Não é American Barbecue porque a gente está no Brasil, mas você não comeu algo bem elaborado. Então, eu acho que talvez focar, né? Ter um foco, falar, cara, eu vou me especializar nisso, eu vou ter essas proteínas como as minhas proteínas dentro da minha técnica. Talvez seja uma dica aí para a gente poder começar a criar algo, né? Criar um legado aí para o nosso churrasco brasileiro, né? Para o nosso Ah, é, Brasília BBQ, vamos dizer assim, né? com certeza. Eu acho assim, você falou tudo. Eu acho assim, no Brasil, se a gente levar um pouco mais a sério a cultura americana, assim, a gente tem, eu canso de falar isso, Moisés. Ah, vamos fazer o barbecue e os acompanhamentos, vamos usar os acompanhamentos da região nossa, da região de cada Exato. estado brasileiro. Tanta Aí você vai diversidade, né, fazer a cara? melhor fusão do American Barbecue. Você entendeu? A gente não precisa levar o mac and cheese para dentro do Brasil. No Brasil, o mac and cheese é para guri de 2 anos de idade. Porque Exato. quem é adulto, ninguém vai querer realmente comer o mac and cheese. Eu não sou fã do mac and cheese nem aqui dentro dos Estados Unidos. Você entendeu? Para mim é uma comida bem assim, simples, fácil de fazer, que qualquer um faz, você entendeu? Mas agora, uma maionese, você entendeu? Você comparar uma maionese americana com a maionese brasileira e falar que a maionese brasileira não vai com o American Barbecue, tá errado, porque a Com maionese certeza. brasileira é muito melhor com o American Barbecue do que a maionese americana, Exato. você Eu, entendeu? eu, eu acho assim, até de um modo geral, Edmar, a gente precisa ter a nossa característica, né, cara? E aí eu levo isso para todo tipo de churrasco, né? A gente passou um bom tempo aí, antes do American Barbecue chegar, passamos um bom tempo querendo imitar a Argentina, o Uruguai. Então, assim, porque realmente a gente teve acesso a uma carne de maior qualidade, uma carne que se aproxima da carne argentina e uruguaia, né? Hoje até a gente tem aí pessoas como Barcelos, né, fazendo essa ponte, levando a nossa carne para patamares superiores, onde a gente tem uma carne até superior. A gente não tem uma oferta
que atenda a uma demanda maior. Mas a nossa carne, hoje, a gente tem uma carne superior. Porém, a gente tem o nosso jeito de fazer, tem os nossos insumos, a nossa cultura. Então, eu acho que, é igual você falou tudo, cara. Trabalhar isso, eu acho que talvez seja melhor do que ficar tentando copiar, trazer algo de lá e ficar fomentando aqui. Eu percebo que muitas... tem uma pergunta que vai nesse sentido, depois a gente responde ela, mas as pessoas estão falando para que lado vai, né, o American Barbecue no Brasil. Eu acho que eu tenho percebido, inclusive, algumas casas com insucesso, alguns profissionais que entraram por romantismo e depois abandonaram porque é difícil. Então, assim, é tudo muito novo, né, cara? Então, acho que se a gente começar com uma técnica que é modelando a técnica americana, mas trazendo o que é nosso, né, o que é cultural, acho que tem mais chances aí de dar certo, né? Com Eu penso certeza. dessa forma também, tá? Não, eu acho isso fundamental, você entendeu? Eu acho que a gente tem que deixar... Mas essa é uma cultura nossa brasileira. A gente quer pegar, por exemplo, a comida, o sushi, aí a gente faz o sushi brasileiro, entendeu? É, Aí chega os brasileiros aqui dentro dos Estados Unidos, vai comer um sushi que é feito por chefe japonês, aí os caras, mas não tem o sushizinho brasileiro? Não, não vai ter o sushi brasileiro, você entendeu? O cara gastou o tempo dele lá no Japão, estudou isso, então ele traz a cultura para dentro dos Estados Unidos. exato. É uma crítica, assim, entenda quem como quiserem, né, Odmar? É o meu ponto de vista, você está colocando o seu aí também. Mas eu penso dessa mesma forma, cara. Agora sim, Edmar, o que você acha, cara? Você tá há mais ou menos quanto tempo imerso aí no barbecue, assim, fazendo barbecue, cara? 10 anos. 10 anos, né? Então, ou seja, nos últimos 10 anos você tem essa experiência com barbecue. Você já saiu daí da Carolina, do seu estado aí, da sua cidade, para fazer churrasco em outros lugares? Como é Não, que. eu Não, sempre né? aqui na Carolina. Sempre fiz muito porco aqui, fiz mais de 50 porco quando estava no outro restaurante. No Nobles foi onde eu aprendi realmente a questão da brisket e usar as offset. Mas assim, usava Ah, legal. mais o estilo da Carolina aqui antes, né? Que é queimar a lenha, usar a brasa. Esse é o que a gente usava realmente. Mas assim, usar a offset foi esses últimos 3 anos que eu passei no Nobles. Legal. E num panorama geral, assim, Edmar, igual aqui no Brasil, por exemplo, a gente é mais fácil, né? O Brasil tem vários países, né, cara? Vamos dizer assim, os estados são muito grandes, tem muito território, mas a gente consegue ter uma noção, por mais que a gente não tenha ido experimentar isso presencialmente, a gente tem uma noção de como é o churrasco do sul, do sulista lá, como é que é o churrasco do sudoeste, o churrasco aqui do norte, enfim. Como é que na tua cabeça, na tua percepção, como é que funciona isso aí nos Estados Unidos, cara? Você vê realmente diferenças, distinções entre o texano, entre a Carolina, entre o Kansas, enfim. Tem. Quais são os Existe principais estados, por exemplo, que fomentam o barbecue também, cara? barbecue fomentado na Carolina do Norte, Carolina do Sul. Aí vem o Texas, aí você está falando de Kansas City, e alguns outros estados que também agora já estão crescendo muito. Em Memphis. E tudo o que divide essa separação entre os estados é tempero, o estilo de defumação. Às vezes alguns usam offset, outros usam reverse flow, ou usa fogo direto. Então, tudo depende do estilo. Por exemplo, lá no Texas você acha até, às vezes, alguns estilos parecidos com o estilo da Carolina, você entendeu? Mas Sim. é um pouquinho diferente, porque os pits são feitos diferentes, você entendeu? Por exemplo, a Tutsi, quando ela faz o bife de porco, é tipo num braseiro, né? Mas é quase parecido com o mesmo pit estilo da Carolina do Sul, você Entendi. entendeu? Então, assim, tudo depende da técnica que cada um vai usar, como eles vão fazer, que tipo de lenha, que molho que o cara vai. Assim, O molho cada também, né, cara? pitmaster tem um sabor. Você busca um sabor que você gosta. Você não vai buscar um sabor que o cliente gosta, porque se você for buscar uma coisa que o cliente gosta, você não vai conseguir atender a todos. Não dá, cara. Você É entendeu? Não impossível. tem como. É como Você tem que criar um você. estilo, né? É, E nesse estilo você criar teu público, cara. Pô, a galera, igual eu, por exemplo, tem lugares que me remetem a um determinado tipo de preparo. Eu falo, cara, eu vou comer tal coisa, eu vou lá naquele lugar, mano. Não tem outro, velho. Lá que tem o melhor. E eu acho que todo mundo que gosta daquilo vai lá porque o cara sabe fazer aquilo ali, né? é, Eu acho que é nessa é. linha.
Então, acho que praticamente nesse estilo. Cada pitmaster vai ter um estilo, um paladar diferente, um jeito diferente de queimar a lenha. Ah, então, assim, tudo influencia em cada região, a lenha é diferente. Todas essas influências vêm, você entendeu? Vem da família, da pessoa, que às vezes já faz um estilo de barbecue diferente de todos, já tem um molho na família que vem Sim, tradições. Então, isso segue. Então, eu acho que isso é importante a gente olhar no Brasil, observar essas coisas e tentar levar para o Brasil, porque se a gente quer abrir um lugar nomeado no Brasil, quer fazer um nome grande, a gente não tem que pensar só no dia de hoje, a gente tem que pensar no filho da gente, com fazendo certeza. barbecue, tentando colocar ele no caminho que a gente quer, você entendeu? Por exemplo, hoje eu tenho o meu filho que trabalha com barbecue lá no Nobles. Então, para mim, assim, tem um orgulho grande. Ele não sabe, assim, Que massa. perfeitamente tudo, não leva a sério ainda, mas quem sabe um dia leva a sério, você entendeu? Não, com certeza. É aquela coisa, a gente não pode impor, né, Edmar? A gente tem que fazer o que a gente gosta e eu acho que o filho, ele vem, quem quer que seja, né, de descendente nosso, vem com esse olhar, cara. Pô, é legal isso aí que meu pai faz. Será que eu quero dar continuidade ou não, né? É muito isso, cara. Edmar, você falando do Texas, cara, que eu percebi lá realmente, em alguns lugares que eu fui, há essa diferença, principalmente, cara, na queima do combustível, né? Você vê, por exemplo, alguns lugares que eles colocam a lenha mais próximas, assim, amontoando a lenha. Eu imagino que ali talvez o fluxo seja menor. No Franklin, cara, por motivo que pareça, ele faz um esquema, até o Bueno comenta sobre isso. Lá eu percebi isso também, que os pits, a Firebox é gigante, né, cara? Os pits texanos, parece que tudo texano é exagerado, né, cara? Aqueles pits com a chapa grossíssima, aquele pit enorme, tudo offset e tal. E você percebe que o posicionamento da lenha, por exemplo, formando tipo uma fogueirinha de São João, assim, quadradinha, parece que contribui mais para o fluxo, né, cara? Então, ou seja, para você ver, cara, a distinção nos pequenos detalhes, né, cara? Às vezes a queima da lenha, o fluxo de fumaça, o equipamento, o hub, a proteína. Então, realmente é difícil copiar, cara. Acho que a gente tem que focar em algo que a gente sabe fazer bem, melhorar cada vez mais, mas vai ter sempre essas diferenças mínimas, né, cara? Sempre. Que vai se diferenciar entre um estado e outro, entre uma casa e outra, né? É bem nessa linha, né, E Edmar? tudo vai depender da mão, o olho e o olfato do pitmaster. O cara consegue escutar como a lenha está queimando, você Cara. consegue sentir o cheiro, você consegue, pelo olhar, você já sabe onde que a carne está chegando, que temperatura está mais ou menos. Você entendeu? É como você falou, a prática te vai levar à perfeição. Se você faz todos os dias, você vai chegar num ponto que você, olhando o seu funcionário trabalhando, você já tem uma noção se ele está para trás ou se ele está no horário certo. Você Legal. entendeu? Então, toda essa prática ajuda muito. A ferramenta, cara, que é uma coisa que o Boca fala muito também no seu conteúdo, e uma coisa que eu sempre usei antes mesmo do Boca. Na verdade, eu conheço o Boca desde 2016, né? Eu acho que ele nem tinha, nessa época, ele nem enfatizava tanto isso. Mas o termômetro que a gente usa muito aqui no Brasil, alguns lugares no Texas eu não vi as pessoas usarem. É como você falou, é muito do conhecer o equipamento, cara. Então, assim, o cara tem um padrão de proteína, o cara tem um padrão de lenha, ele entende o equipamento. Então, parece que, claro, no começo ele precisou de tempo, ou talvez até desse tipo de ferramenta para ele criar uma precisão. Mas eu percebi em algumas casas que a gente passou que, mano, o cara já, tantas horas com o brisket ali, ele já sabe a temperatura que o brisket está saindo para poder embalar. Então, é prática mesmo, né? E ainda assim, tem pessoas que usam a ferramenta para ter mais precisão. Lá na 2M Smokers, o cara tava lá até com o bonezinho do Panhoca, cara. Tava lá escrito vamos defumar o mundo. Então, assim, o Panhoca deve ter passado por lá, deu para ele de presente. E o cara, bicho, tirando os briskets do pit e aplicando o termômetro rapidamente, assim. Então, assim, ele só para conferir a temperatura, né? Porque dentro do pit ele já sabia que os que estavam na ponta, perto das saídas e tudo, já tinham atingido, ele estava só conferindo para embrulhar. Ou seja, óbvio que numa linha de produção a gente não pode dar mole, porque você pode perder uma produção, pode perder uma peça ou mais, isso é prejuízo. Então, o cara tá ali só para se certificar, né, Edmar? Pá, bateu ali o termômetro, ele já sabe, tira, embrulha.
Aí eu vou te adiantar uma pergunta que está lá nas nossas perguntas, eu vou adiantar aqui, que tem tudo a ver com isso. No teu ponto de vista aí, pela tua experiência, principalmente com carne bovina, você faz a defumação por tempo ou por temperatura? Assim, eu digo assim, antes de embrulhar. Então você começa um brisket Os e você... dois. As duas coisas, né? Tempo de fumaça, ou seja, tempo de exposição ali, mas também a temperatura interna para que você possa iniciar o embrulhar e Por exemplo, finalizar, né? quando a gente faz uma brisket aqui, né? Você vai levar em torno aí de 10 a 12 horas para fazer uma brisket. Ah, mas assim, o tempo de defumação dela, para ela chegar na temperatura que está ideal para embrulhar, por quê? Porque se você embrulha antes, ela vai continuar ainda eliminando água, toda a evaporação dela. Então, o que vai acontecer? Você vai perder todo o sabor da fumaça, todo o trabalho que você teve queimando lenha, você Sim. vai ficar perdido. Então, se você começa a defumação de uma brisket às 4, 5 primeiras horas, é fundamental. Aí depois desse ponto, se você é um cara já experiente, que já tem um pouco de tempo, você já mais ou menos entre 6 horas, 7 horas, você já sabe que aquela brisket já está chegando em torno de 170, 175 Fahrenheit ali, você entendeu? E quando tirar a temperatura também, muitos tira ali assim, vai por cima ou vai ali no flat, você entendeu? Você tem que ter tá entre aquela encontro do flat E o e o point. point. Se você entra ali com o termômetro de lado, você consegue entrar no centro da peça. Tem mais precisão, né? Isso, porque esses dois músculos vão estar se encontrando ali, e aí é onde que vai estar realmente acontecendo toda a ciência, né, praticamente, que o colagênio, a gordura estão se quebrando, estão A se hidrólise, né? tornando. Vamos dizer assim. É, A hidrólise está ali, acontecendo bem desconcentrada, né, Edmar? isso. Então, Legal, cara. assim, Interessante isso aí. Interessante isso aí. isso é importante, você entendeu? Mas, assim, essas 5 primeiras horas, eu nem abro o pitch. Eu sei Pau na controlando o máquina. fogo, pau na máquina, não preciso olhar a temperatura, não preciso, nem se preocupo com temperatura. O foco é queimar a lenha perfeitamente essas 5 primeiras horas. Aí depois, entre 6 e 7 horas, aí eu abro lá com 5 horas e meia, dou uma medida mais ou menos. Aí faço até a brincadeira, né? Até o Tarso, a gente fazia lá no Novos, lá, quando eu estava lá com ele. Eu falava assim, ó, abre o pitch aí. Isso aí vai estar mais ou menos aí em 170, 105, 165 ou 170. Você entendeu? E a gente consegue chegar um pouco bem próximo desses números. E quando você vai chegando próximo, assim, você se realiza realmente, sabe, no Que negócio. legal. Então, Putz. você se sente assim no controle da máquina, né? Como se você estiver dirigindo um carro, uma Exato, Ferrari, mas cara. você não souber dirigir. Você E entendeu? aí você adquire aquele feeling, né, cara? O feeling mesmo de você não precisar mais, ou nem tanto de um equipamento, de uma ferramenta, né? Melhor dizendo, né? Um instrumento. Cara, no olho é sensibilidade mesmo, é prática. É o conhecimento tácito, né? Você vai desenvolvendo um conhecimento tácito, cara, que ninguém te tira. Eu acho que isso distingue um profissional excelente de um amador, de quem está começando na carreira, né? A gente tem muita gente se denominando pitmaster e que a noção que ele tem de proteína, de cocção, entender, cara, a ciência por trás da cocção, cara. Ou seja, é óbvio que a gente faz churrasco há muitos anos, que é cultural, mas você, quando quer se profissionalizar, quer assumir uma função, você precisa conhecer, cara. Então tem que estudar. Ela não quer estudar, quer ficar queimando carne, quer aprender empiricamente. Talvez aprenda, mas não vai saber o que está acontecendo ali, né, cara? Isso é ruim, Com né? certeza. Ah, E, Edmar, uma pergunta que eu ia te fazer, cara. A questão do stall. Ou seja, essas 5 horas, 6 horas do brisket, por exemplo, você pode ter ali algumas variações, vai depender muito do que você faz ali, né? A tua queima, enfim. Mas o stall, normalmente, ele acontece nessas primeiras horas, quando a carne está realmente resfriando ali, tentando manter a ah, temperatura interna, cara. o stall acontece entre 140 e 165. Quando ele Ou seja, passa, passou disso, não tem mais stall, né? passou de 165, ela já passou do stall. Ela já está Legal, cara. começando, os músculos já perdeu toda a evaporação de água. Sim. E aí você já pode até, dependendo aí é onde vem a experiência do cara. Você tocando a proteína quando você está fazendo o trimming ali, quando você já está preparando a sua brisket ou porco, você tem noção da capa de gordura, como que a carne está, se ela está uma carne densa ou dura,
Sim. como foi o abate, se o gado estressou muito, você já vai sentir ali na hora, você entendeu? Mas isso vem com a prática. Você tem que Claro, tocar claro. muita carne, muita proteína para você poder ter essas coisas. Eu trabalhei no Brasil também em frigorífico, né? Na Ah, época foi era legal, Bom cara. Shark em São Paulo. Então, eu tive nessas áreas de matança, então tem veterinário ali na hora, já mostra pra gente o que que acontece quando o gado estressa, como que fica a carne, você entendeu? Então, eu aprendi muito essas coisas já. Então, já vinha com uma base um pouco formada, né? Então, assim, mas assim, no dia a dia, você tendo a experiência todos os dias fazendo, Sim. você vai chegar nesse ponto que você consegue, só de pegar a brisca, que você já sabe, isso aqui vai ser umas 6 horas, já vai estar praticamente passando do stall ali, 168, eu já vou embrulhar, porque senão ela vai ficar um pouco seca. Você entendeu? Legal, legal. É, vamos puxar outra pergunta. É bom que a gente vai distribuindo as perguntas ao longo da live, porque a gente já está tratando um assunto e a gente não precisa voltar nele depois. Tem uma pergunta aqui do Fábio Garcia. Moisés, qual a diferença do butcher paper para o papel alumínio? Ou seja, nesse momento em que você chegou lá, né, no estado perfeito de defumação, conferiu a temperatura, tá legal, pode embrulhar. O que você prefere, no seu ponto de vista, qual a diferença desses dois tipos de embrulho, né? Do butcher paper para o papel alumínio? Aqui no Brasil, você deve estar acompanhando, surgiu uma marca que lançou um butcher paper aqui apropriado, diferente do É, papel craft, que algumas pessoas tentaram utilizar, mas não é o adequado para esse tipo de proposta, né, de preparo. O que você me diz, Edmar, sobre tudo isso aí? olha, eu prefiro o Butcher Paper e já fiz o teste com o Butcher Paper brasileiro, conheço o Gustavo, a gente conversa muito sobre isso, você entendeu? Ele me mandou alguns pedaços de papel para mim testar, falar com ele Legal. como que era, você entendeu? E não tem muita diferença do Butcher Paper brasileiro com o Butcher Paper americano. Que O bom, Butcher que Paper legal, bom brasileiro é um saber, cara. pouquinho, assim, um pouquinho mais grosso, você entendeu? Mas o resultado é o mesmo. A diferença do butcher paper e do papel alumínio você tem que tomar muito cuidado, porque ele esquenta muito mais rápido, Exato. você vai Transfere mais chegar, calor, né, cara? isso, ele transfere muito mais calor e outra, ele não é um papel, não respira. O butcher paper respira. A carne ainda consegue evaporar o suco que não é adequado ali para manter aquela suculência. Então, Preciso. ali no alumínio, parece que às vezes, se você não tomar cuidado, vai te dar aquele sabor de panela de pressão, carne de panela de pressão. Exato. Cozido, né? É, Cozido. isso. Então, se você não tomar cuidado com o alumínio, você pode dar aquele overcook na carne, né? Cozinhar demais. Mas assim, eu recomendo realmente o Butcher Paper. Pouco importa qual marca, mas assim, o Butcher Paper brasileiro é bom. Eu acho que a gente tem que dar um apoio para as marcas nacional, Com certeza, cara. porque mas é caro. Se você for ver, realmente não é caro. Você entendeu? O alumínio é mais caro que o papel. Você gasta menos, né, cara? O alumínio, ele também é menos resistente, né? Ou seja, ele rompe fácil, então você tem que dar várias voltas, utilizar muito. O É, butcher paper, por ser um papel mais grosso, ele é mais resistente, apesar de ser mais poroso, eu acho que ele forra melhor, né? Ele com protege melhor certeza. E se o você vê corte. alguns vídeos onde eu tenho no Instagram, às vezes a quantidade de papel que eu uso é muito menos da quantidade de papel que o pessoal brasileiro está usando. Não precisa usar aquela quantidade enorme de Demais, mano. papel. Tem gente que usa quase 1,5 metro de papel, você entendeu? Então não é necessário. Se você pega uma costelinha ali, você vai usar 3 vezes o tamanho, 3 vezes. É o tamanho inicial, mais 2 pedaços, já é suficiente para você enrolar dos lados e pronto, Legal, acabou. A brisket é legal. a mesma coisa. O tamanho da brisket você põe 3 ou 3,5 o tamanho ali no papel, é suficiente para embrulhar. Bacana. E assim vai para todas as proteínas. Legal, interessante que a gente está falando aqui agora, né, do Brazilian BBQ, ou seja, a gente está modelando o americano num estilo diferente de churrasco. E um utensílio como papel alumínio, agora como butcher paper, é parte disso, né, Edmar? Eu não vi, cara, nenhuma casa no Texas usando papel alumínio. Assim, não me recordo. Todas as casas em que a gente visitou, todos os lugares, a gente entrou em várias cozinhas, o Netão foi abrindo a porta pra gente, a gente foi entrando e, cara, tudo butcher paper. Então, assim, trazer isso para cá, a gente tem agora marcas comercializando esse tipo de papel, eu acho que a gente tem que realmente dar um crédito, tem que apoiar mesmo, porque é o que mais vai nos aproximar
do American Barbecue, né? Enquanto a gente estiver fazendo a coisa no alumínio, eu sei que tem muitos bons profissionais aqui hoje que se viram com papel alumínio, mas o fato é que um papel mais adequado, com todas essas características que você pontuou, vai trazer um resultado superior, né, cara? Com Agora, o certeza. tempo de cocção é maior, né, Edmar? Comparado com o alumínio, né? Vai dar a diferença aí de 1 hora, 2 horas, depende da proteína. Você entendeu? Legal, legal. Mas Bacana, você vai ter cara. um resultado assim muito melhor, uma carne muito mais suculenta, porque a carne vai levar o tempo realmente suficiente para ela chegar na temperatura ideal, o colagênio, a gordura, tudo, as fibras ali se vão quebrar, se tornar em gelatina no tempo ideal, né? Você não está fazendo o fast, hot and fast ali, rapidão, sem correr, sem correrias. Tem que fazer com tempo, paciência. Esse é o American Barbecue, né? Eu acho assim, hoje, inclusive é uma das coisas que eu te perguntei lá, e isso foi uma pergunta minha, né? O tempo de defumação é a coisa do embrulhar, mas que me remeteu a exatamente isso, ou seja, a gente acaba tentando, para fins comerciais, acelerar as coisas, né? E eu já tive casas aqui, por exemplo, que abriram, né, no cardápio opções de American Barbecue, o cara comprou um pit lá de uma marca top e tal. E no começo começou bem, porque as pessoas começam empolgadas, né? Mas é óbvio que é trabalhoso, é cansativo. Então, se você não contratar como empresário, né? Não contratar pessoas que estão dispostas a estar ali, a fazer o melhor, vai cair o nível, cara. Não tem condição. E eu cheguei aí nessa casa 2 vezes depois e não estava mais como no começo. Ou seja, a beef ribs, cara, estava dura. E por quê? O processo agora foi mais rápido, o cara, enfim, o cara não consegue sustentar o modo de operar, né? O procedimento Não básico e mantém a ideal. consistência, né? Então, assim, no seu ponto de vista, cara, que aí entra uma outra pergunta, que é a questão da regeneração, né? Então, assim, para fins comerciais, o que eu tenho visto muito aqui no Brasil, nas consultorias que estão acontecendo aqui também, o regenerar acaba sendo a solução para o cara ter condições de servir American Barbecue no cardápio dele todos os dias. Não precisar virar madrugada, não ter turno, terceiro turno e tal. O que você vê de diferença, assim, cara? Vale a pena mesmo a gente trabalhar a regeneração? Que formas de regenerar a gente pode usar para ter o melhor resultado, já que eu não posso ter um terceiro turno, já que eu não posso defumar na madrugada, entregar para o meu cliente ali meio-dia, aquele preparo saindo do pit, sabe? Que seria o ideal. O que você me diz, cara, sobre a Olha, regeneração, enfim? eu sou assim um cara um pouco contra a regeneração. Eu sou a favor da regeneração se você vai ter um evento aí de 1.200 pessoas para lá, se você realmente vai ter um evento muito grande. Mas assim, comercialmente falando, eu acho que o barbecue tem que ser fresco todos os dias. Então, por isso que eu volto a falar, o cara tem que ter um plano de negócio. Se você vai introduzir, você tem um churrasco lá brasileiro, normal, o churrasco brasileiro, você tem que ter um churrasqueiro. Aí É, você vai adicionar um pit lá, você vai ter que ter um pit master, um cara ali à noite, cuidando. Se você vai adicionar a brisket, o cara tem que fazer à noite para ela ter um tempo para descansar, para ela servir. Praticamente a brisket tem que descansar aí no mínimo 6 horas. Você entendeu? Porque você não vai conseguir servir uma brisket aí sem descanso nenhum. Ela não vai ficar ideal como é. ou seja, a gente está falando de 10, 12 horas de preparo e 6 horas de descanso. A gente está falando de É, 16 horas do processo para isso. defumação, para elaboração Você do entendeu? brisket. Então você está falando aí uma pessoa começar às 7 horas da tarde e até. Ou então, tem muitos aqui, às vezes, até o Franklin, às vezes, algumas partes do dia, termina um lote de brisket às 11h30 da manhã, e aí tem o outro lote que entra e vai até às 12 da noite. Aí É, depois ele deixa descansar tudo isso. Você entendeu? Então, você tem que fazer, botar no lápis, ver o que vai fazer, como que você vai ter esses caras operando o pitch, como vai ser o treinamento, como que para manter a consistência, porque restaurante, se você não tem uma consistência na sua comida, você vai ter uma falha muito grande que vai ser onde você vai comer hoje, amanhã você não vai voltar mais. com certeza. Com certeza. Isso é muito claro, assim, independente de ser American Barbecue, cara, o que você está se propondo a fazer tem que ter constância, tem que ter regularidade, padrão, porque senão não fixa, né, ô Edmar? Você não cria você não fixa, cara. As pessoas não vão decorar, né? E no seu ponto de vista, Edmar, o que falta para o nosso churrasco, né, para o nosso American Barbecue,
se aproximar do autêntico American Barbecue? Tu acha que está muito mais na diferença de proteína, de técnica, de equipamento, né? Enfim, abundância de lenha. Eu vi, por exemplo, no Texas, a lenha, eles usam a lenha 100%, né, cara? Algumas casas até usam outros tipos de combustível, mas numa proporção bem menor. A lenha é a chave. Aqui a gente usa o carvão porque é mais barato. A própria lenha a gente está agora tendo mais oferta. A gente não tinha isso. Então, o mercado está se moldando. Mas o que você acha, do seu ponto de vista, assim, que são pontos cruciais que ainda nos distancia de fazer algo muito próximo do americano, cara? Eu acho assim, o estilo brasileiro ainda tem que focar mais um pouco no estilo americano. A gente quer levar para o Brasil, a gente chama de American Barbecue, mas aí o cara quer abarrotar o pitch, acaba com o fluxo, você entendeu? Você vê lá qualquer marca que alguém compra no Brasil, você olha, tem lá 3, 5 grelhas. Aqui você não vê essas coisas. Você vai ver uma grelha só, Uma o vez é fluxo só. de ar fluindo constantemente. Ah, se o cara usa um pouco de carvão ou lenha, isso não vai fazer muita diferença. Se você Sim. queimar a lenha adequadamente, aí tem alguns que queimam a lenha em cima e tem o braseiro ali embaixo, Direto. você entendeu? Então essa lenha ali só está fazendo aquele smoldering, não está queimando realmente, só está ali fazendo uma fumaça horrível, aquela que vai deixar aquele amargo na carne. Então tem toda essa diferença. Eu acho assim, se a gente realmente quer fazer o American Barbecue e chamar de American Barbecue, a gente tem que cair profundamente na cultura, fazer realmente como os americanos fazem. E, como eu falei, a gente faz as carnes como eles fazem e deixa o acompanhamento brasileiro. E não Exato. tem como querer se correr toda essa loucura para querer fazer tudo americanizado, que não vai ter jeito também. A gente não tem todos os insumos, todas as hoje que está chegando equipamento hoje que você está vendo aí offset que está virando um negócio hoje no Brasil, você entendeu? Antes era só reverse flow, agora está Exatamente. começando o pessoal a cair mais para o offset, você entendeu? E eu acho assim que vai crescer muito ainda o American Barbecue no Brasil. Eu acho que não deve ter nem uns 5% daí do Brasil hoje, e se for É, muito é 5%, você entendeu? é verdade, cara. E eu acho assim, muitos abrem achando ali, o cara faz o espetinho, aí ele quer comprar um pitch, achando que ele vai vender assim milhões, que já o cara vai ficar rico, você entendeu? Eu acho assim, não é assim. O American Barbecue é trabalhoso, é cansativo, tem que botar muita atenção, você tem que treinar seu funcionário muito bem para ele ter uma consistência na proteína, na sua carne. Exato, cara. O cara Exato. tem que saber fazer o trim, fazer o que você vai fazer com esse trim depois. Você vai fazer um hambúrguer, você vai fazer uma linguiça, você entendeu? Ou você vai jogar fora. Então, toda essa análise antes de começar o negócio que você tem que pensar. Ah, eu falo para muitos, né? O trim da brisca você pode usar para muitas coisas. Você pode fazer a almôndega, você pode fazer a, a linguiça, hambúrguer, Sim, fazer o meatloaf, que é a carne moída, o bolinho de carne moída que eles fazem aqui. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer com isso, mas você tem que ter um plano já para isso, porque quando você começa a fazer, aí você já está lá no negócio e o cara está jogando fora, quando você vê, você já perdeu todo o seu dinheiro. com certeza. Certeza. O plano é essencial para tudo, né, o Edmar? E eu acho que você pontuou muito bem, cara, essa questão de se a gente quer se aproximar do American Barbecue, a gente precisa atender certas premissas, né, cara? E eu acho que essa coisa, por exemplo, dos equipamentos, eu vejo muito aqui, a gente está vendo, cara, uma diversidade de equipamentos, assim, parece que cada um quer fazer do seu jeito. E, cara, não estou falando das grandes marcas, porque é óbvio que tem projeto por trás, né, cara? Você falar de marcas grandes que estão comercializando aqui no Brasil, eles estão indo para fora e, de certa forma, tem engenheiros por trás. Existe algum estudo, eu imagino, né, mínimo que seja, para você ter um equipamento mais adequado. Por outro lado, principalmente quando vai para essa linha doméstica, né, a residencial, que são os pits pequenos, cara, a galera tem feito muita coisa que eu acho que realmente deixa a desejar. E nos próprios pits grandes, de maior polegada, que você vê na frente dos estabelecimentos hoje que se denominam American Barbecue, cara, é como você falou, uma porrada de grelha. O cara abre o negócio, está lotado de carne. É óbvio que a temperatura que ali vai cair, vai ser difícil de você controlar. Então, assim, é complicado. A gente não querer
copiar, de certa forma, modelar, melhor dizendo, uma técnica, mas não seguir os fundamentos daquela técnica, né? Eu quero logo, fazer logo, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer rápido, acelera esse processo aí, pronto, acabou, cara. Você já não está mais fazendo American Barbecue, você está fazendo alguma coisa aí no seu pitch aí, enfim, você falou tudo, cara. Acho que eu tô achando assim, cara, não sei se a galera tá gostando aí, mas eu tô achando essa live sensacional, porque ela tá bem técnica. Eu acho que a experiência que você tem, cara, é muito grande. E, enfim, tá sendo uma live bem educativa aí, cara. Quem tiver aí aproveitando, tá de parabéns, cara. Tua experiência é muito vasta, você conhece muito de American Barbecue, cara. Isso é legal. Não, Ó, o Tarcísio colocou aqui, ó. Isso me preocupa muito. Imagina uma pessoa provando pela primeira vez um brisket mal feito. Foi o que eu falei no começo da live, Tarcísio, que existem, eu já vi pessoas falarem que foi em determinado lugar comer American Barbecue e não gostou e não quer saber mais. O cara ficou arrotando fumaça 3 dias. É óbvio que a coisa não foi bem elaborada, é óbvio que não houve estudo, não houve teste. As pessoas têm, aqui principalmente, essa ideia de que, vamos ganhar em tudo. Eu vou fazer o teste, vende esse teste aí, mano. Não posso perder. Mas por quê? Porque não teve um estudo prévio, não teve uma experiência, não foi procurar um curso. A gente tem muitos cursos hoje no Brasil. Você acompanha a galera aqui, Edmar, muito curso bom, cara, de American Barbecue, né? Eu estive num curso da Kings em Sorocaba, sensacional, cara. Assim, o nível do conhecimento dos caras. Na ocasião, o Bueno não estava presente, teve até uma competição, né? A gente fez uma competição ali rápida. É claro que o mundo da competição ele é bem distinto, né, do que a gente vê no dia a dia, porque tem muita coisa específica e que não é o que você vai comer no cotidiano, na smokehouse, onde quer que seja. Mas foi legal para a gente entender, né? Então, acho que buscar conhecimento, cara, acima de tudo, é primordial para você ter aí sucesso. Ou pelo menos buscar ter sucesso, né? Suas chances aumentarem, né, Edmar? com certeza. É a prática, né? A prática vai te levar à perfeição e o plano de negócio é fundamental para todo mundo, né? O cara tem que estar preparado para um evento, o cara tem que estar preparado para um restaurante. Aí muitos querem, eu vejo muito no Brasil também, o cara tem um restaurante, aí daqui a pouco ele fecha hoje porque ele pegou um evento. Você entendeu? Então, você tem que separar, você vai ter que decidir se você tem o restaurante ou você vai só trabalhar com evento. Ou você Exato. tem que ter o seu restaurante e ter uma equipe para trabalhar com evento. Você entendeu? Exatamente. O Duas pessoal frentes, assim né? da Old Chalk lá, o Michel, faz um trabalho excelente como isso. Ele tem um restaurante, mexe com evento, ele tem uma equipe completamente separada, você entendeu? Os caras são fenomenal, tem assim um conhecimento muito bom do aspecto comercial. Você Também, entendeu? né? Ou seja, são caras que têm a visão de negócio, né? São empresários de fato, ou seja, eles têm um conhecimento realmente nesse quesito empresarial e se dedicam muito à técnica, né? À defumação. Então, eles fazem coisas excepcionais lá, cara. Eu conheci essa galera lá em Sorocaba também. Vamos para a pergunta do Sidney aqui. Por que não vemos cortes de ovino e caprinos no American Barbecue? Algum motivo especial? Eu imagino que seja muito a questão da pecuária de corte, né? Eu acho que não é muito difundida nos Estados Unidos esse tipo de animal, ou como é que é? O que você Esses acha? animais assim, tipo carneiro, essas coisas, tem no American Barbecue. Você vai ver em alguns restaurantes, por exemplo, no Nobo a gente fazia muito o carneiro, né? O pernil, você defuma ele, faz um pouco diferenciado, mas assim, você não vê ninguém anunciando, ninguém falando sobre isso, você entendeu? Porque é uma técnica que o pitmaster ali tem, ou o chefe tem, você entendeu? Por exemplo, no Nobus eu fazia muita picanha, fazia uns outros cortes diferenciados, você entendeu? Então, isso ficou lá hoje, você entendeu? Hoje a gente tem o Cole lá, o Cole faz todos esses cortes, tem os outros meninos da manhã que faz lá, você entendeu? Então, fica na mão dos meninos que faz, chega às 5 horas da manhã para fazer os especiais, você entendeu? Então, Sim, isso vai dependendo da pessoa. Mas, assim, aqui eles procuram manter a simplicidade, você entendeu? Porque e um cardápio enxuto, né? Bem curto, bem pequeno, com pouca opção, para você não ter uma cozinha enorme, com muita gente. uma variedade de coisas, né, cara? Porque aí você também vai deixar o seu pitmaster louco da cabeça. Você tem que chegar, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Quando você vê, você esqueceu uma proteína, você tem que correr para acertar. É, Então, é melhor deixar um enxuto, pequeno, uma coisa simples, onde você pode ter dois, três pitmaster aí trabalhando, do que você ter que ter
11, 12 pitmaster, que nem lá no Terry Blacks, você entendeu? Sempre, todo mundo lá tá constantemente entrando, trabalha um ano, cansa, já sai, porque é Não aguenta, muita né, cara? coisa, você entendeu? Os caras são praticamente hoje o maior barbecue dentro dos Estados Unidos. Os caras compram quase 20% da carne americana, Caramba! É você mesmo, cara. entendeu? Os caras que estão hoje com 4 ou 5 local já e, e eles compram praticamente quase 20% de toda a carne americana, Você é você louco, entendeu? mano. É, Os tá caras fazem uma doido. média de 120 brisket em cada restaurante. Insano, velho. Aí você imagina você ter que limpar 120 brisket todo dia. É, Caramba, tá louco. é muita prática, né? Então a maioria É. dos caras trabalha lá um ano, já sai e vai abrir o seu negócio. É, o cara, pô, o cara ficou expert, né? É verdade, cara. Ô, Edmar, vamos para outra pergunta aqui, cara. O Ronaldo fez essa pergunta aqui: como seria o reverse Surrey, né? Versão brasileira? Eu acho que não tem essa de versão brasileira, né, cara? O reverse ele é uma técnica que eu julgo ser algo muito com viés comercial, né? Ou seja, você tem um restaurante que tem uma saída muito grande de determinados cortes, você consegue ali, com esse tipo de técnica, chegar num ponto ideal, né? De acordo com a tua tabela de pontos e soltar aquilo mais rápido, né? É muito mais Com fácil certeza. chegar com um corte que está na temperatura de mal passado ali, ao ponto, as temperaturas que eu trabalho no meu cardápio, e eu simplesmente descer para um calor maior, intenso, selar ali, dar uma yard e soltar esse steak com todas as propriedades que um bom steak tem que ter, né? E eu acho que é muito, independente de ser aí ou aqui, é uma técnica muito válida, né, cara? Como é que você trabalha com isso aí? E se trabalha isso na defumação também, cara? Ele perguntou aqui, acho que nem foi nem no contexto do American Barbecue, mas como é que você trabalha reverse surf, por exemplo, na defumação, a gente fazer algo similar num pit, cara? A gente, por exemplo, a picanha que eu fazia no Novos, né? Eu faço ela, eu defumo ela até ela chegar mais ou menos a 100 Fahrenheit interno e depois de defumada no offset, eu deixo ela, eu retiro ela, resfrio ela até ela baixar aí nos 40, 50 de novo. Aí o que que eu faço? Eu levo ela para o estilo da Carolina, onde eu vou dar aquela brasada Sapecal. nela, sapecar só a gordura. A gordura vai ficar bem preta, praticamente. Legal. Vai parecer o que queimou. Ah, depois eu tiro novamente, deixo a temperatura baixar, você entendeu? Aí eu deixo ali 1 hora quase ali, que daí ela vai baixar ali para mais ou menos outros 130, 140. Aí é onde que vai lá para frente, para onde que o pessoal vai cortar, vai preparar tudo isso, você Bacana. entendeu? Então, assim, tem muitas técnicas aqui que é praticamente o mesmo, né? Tipo um filé mignon, se você faz, se você trabalha com um restaurante fino, você tem lá 140 pessoas para a noite. Você não vai conseguir fazer 140 filé mignon tudo É, igual se você não preparar ele antes. Você entendeu? exatamente. Você vai ali, dá a sapecada nele, deixa ele já com as marquinhas bonitinho, numa temperatura X, você põe na parte de cima do pit ou na parte que não fica muito quente, ali da parrilha. Aí quando você vai precisando, você só vai esquentando ele praticamente na E temperatura soltando. ideal e soltando. Eu acho que isso não muda, tanto aqui como no Brasil é a mesma. Tem razão. É por aí mesmo. Eu penso da mesma forma. Por último, última pergunta aqui nossa. Galera, quem quiser perguntar mais alguma coisa aí, aproveita. A gente está indo quase para o final da nossa live, hein? Edmar, o fluxo direto ou fluxo reverso? Ou seja, dentre os equipamentos que a gente tem hoje, né, dentro do American Barbecue, o que te agrada mais? Quais são as diferenças aí, características, né, ponto positivo, vamos dizer assim, de um e de outro, né? O reverse, como você falou, foi o que entrou no Brasil, então todos os equipamentos no começo eram o fluxo reverso aqui, e depois a gente está vendo, né, alguns equipamentos surgindo com um fluxo direto. No Texas eu só vi fluxo direto, cara, não vi equipamento reverso. Então, assim, o que diferencia um do outro no teu ponto de vista aí, com o teu conhecimento, o que é melhor para determinado tipo de uso, né? Sabor, eu acho que o sabor é fundamental. O offset, o fluxo direto, ele vai te dar um sabor mais limpo, um sabor mais suave, um sabor mais adocicado. Que legal. Ah, já na offset, na reverse flow, você tem que tomar cuidado que você tem aquela chapa refletora ali embaixo, que ela esquenta bastante, você entendeu? Ela passa aquela radiação para a carne de baixo para cima, você entendeu? E você ainda tem
aquela fumaça brigando para sair até no outro lado, você entendeu? É. Então, assim, é um fluxo um pouco mais lento. Ah, eu acho que isso dá um pouco mais de sabor na carne, afumaçado, mais de fumaça. Ah, Que é o que a gente não quer, né, Odmar? que a É o que a gente, gente não quer. eu não gosto, você As pessoas entendeu? acham que defumação, a carne tem que estar exposta à fumaça o tempo todo, aquela fumaça branca, a fumaça Não, ruim. Não é isso, é, cara. A é gente bem quer outra. limpo, você A abre gente quer o aquela sabor dos porta. gases da madeira, né? Da lenha, né, É, cara? então, assim, quando você queima uma lenha na certa temperatura, acima, acho que aqui entre 500 e 700, você é onde vai conseguir aquele sabor da sucralose vai se transformar em açúcar, né, em vanila. Legal. Então, você consegue realmente sentir o sabor, você entendeu? Eu acho assim, ah, tem hoje no Brasil muitas marcas já começando com offset, mas tá aquela competição agora, quem faz o maior pitch. Você É. entendeu? Aí querem um fazer de 1.250 galão, o outro quer fazer de 3.000 galão. Você entendeu? Eu acho que assim, tem um motivo que esses galões são de 1.000 e de 250, 350, 200 e vai baixando até a comercial para casa, né? Hum. Então, assim, mas as caixas de fogo é fundamental, a abertura dessa boca tem um motivo de como abri-la, de que lado a que lado vai, a saída da chaminé tem proporção de saída, como sai ali o tamanho, se vai de um lado até do outro, se está bem concentrada no meio. Então você vai ter uma pancada de fluxo só no meio ali, as laterais vai ficar um pouco fria. Então são muitas coisas assim que a gente no Brasil ainda não tem esse conhecimento. Hum. Ah, eu tive assim, graças a Deus, essa parceria com o Murilo da True Smoker. O Legal, fala um Murilo, pouco sobre a marca também, cara. o Murilo, antes de vir, de começar a fabricar esse speech, ele já vinha estudando já isso, já anos, alguns anos atrás, antes de lançar tudo isso, você entendeu? Ele conversava com o pessoal da Mill Scale, pessoal tudo aí de marca aqui dentro dos Estados Unidos, com o Mosberg, todos esses caras sobre fluxo de ar, aerodinâmica, termodinâmica. Legal. Então, tudo isso influenciou muito hoje no que ele faz, você entendeu? Até ele chegar no produto final, você entendeu? Até quando ele começou a fazer o pitch residencial primeiro, a gente conversou muito, a gente trocava muita ideia, entendeu? Ele fazia vídeo, ó, como que você acha? O que você acha do fluxo? Tá bom? Não, não tá, tem que aumentar, acho que a entrada ou a saída, fazer isso, fazer aquilo, você entendeu? Então, eu acho assim, todas essas dicas, essas técnicas que a gente trocou informação e quando ele veio para os Estados Unidos, que ele teve a oportunidade de conhecer essas marcas, de conversar diretamente com esses caras, e ele visitou muitas smokehouse, ele teve a oportunidade de conhecer assim os maiores pitmasters dentro dos Estados Unidos e passar o dia com os caras, conversando Sim. sobre o fluxo de ar, fluxo, o que você prefere, por que você acha que o fluxo tem que estar tão forte ou fraco, ou isso, aquilo. Então ele tirou todas essas dúvida. E hoje ele produz um pitch excelente, um pitch que eu tenho, bota a mão no fogo pelos produtos que ele faz. Que legal, cara. E a economia, a eficiência dos pitches são extremamente potentes, você entendeu? Até que o pitch que foi feito de 1.000 galão, o primeiro que foi feito no Brasil, hoje está lá no Texas. Vai chegar essa semana lá dentro do restaurante do John Bates. Você É entendeu? mesmo, que top, cara. Eu tô Então a vendo até gente aqui no vai. site aqui da True Smoker, esse 1.000 galão aqui, bicho é gigante, cara. Você entendeu? Então, assim, para fazer tudo isso, ele teve um tempo. Muita gente Claro. fala, mas o Murilo não faz esses negócios muito rápido, tem que colocar no mercado rápido. Mas o Murilo é um cara assim, ele quer fazer todos os pitch pessoalmente, ele tem lá os funcionários dele, que é o Fabiano, tem outros pessoal lá que já leva o negócio a sério também, você entendeu? Mas ele gosta de botar a mão na massa junto com os meninos para ter certeza que realmente todos que sair dali vão sair do mesmo jeito, da mesma Pô, forma, que sem top, cara. nenhuma mudança, você entendeu? Que top, cara. Que top. Que legal, cara. É bom ouvir isso de você, que ajudou o cara também, né? Enfim, deu a tua experiência aí pro cara para desenvolver um produto, mais um produto no Brasil, né? Com um selo de qualidade, vamos dizer assim, uma preocupação realmente em fazer, em ofertar o melhor equipamento para que a gente possa fazer o melhor
o melhor churrasco, né? Um barbecue, vamos dizer assim. E agora ele E tá lançando a True Smoker Barbecue, que vai ser um restaurantezinho lá em Ribeirão Preto, que ele vai que fazer massa, o cara. estilo texano lá também. Que legal, Ele velho. tá trabalhando nisso, vai ser a fábrica e o restaurante juntos, você entendeu? Então são coisas assim, por isso que eu gosto dessa parceria, que ele é um cara que ele dá um passo de cada vez. Ele não quer fabricar pizza só para vender e ficar rico, não. Ele quer fazer uma coisa para levar uma tradição, uma história. Deixar um legado e ter longevidade, né, Edmar? A gente vê as pessoas hoje buscando o caminho mais rápido, cara, e o caminho mais rápido muitas vezes não te leva à longevidade, né? Você vai parar pelo meio do caminho aí, justamente por falta de padrão, por falta de qualidade, né? Com certeza. Ó, o BBQ House falou aqui, o equipamento é top, só esperando a 320 agora. Ele comprou acho que um de 320 e vai estrear logo logo. É, show de bola. Ô Edmar, uma outra coisa que você comentando aí me surgiu aqui a ideia, cara. Eu tenho uma dificuldade enorme de limpar meu pitch. O que você sugere, cara, pela tua experiência aí? Qual a melhor forma de a gente limpar o nosso pitch, cara? Terminou a produção lá, seja qual for a proteína, como é que a gente limpa nossas grelhas? Como é que a gente dá o trato no nosso equipamento? Como é que a gente... Fala um pouco aí sobre a tua experiência com isso, cara. A Acho que isso aí limpeza, vai ajudar muita gente, a viu? limpeza é a parte mais enjoada do barbecue, você entendeu? A graxa, é gordura, é... Então tudo isso vem como a gente prepara o pit antes de usar. Então se você prepara ele, sela ele bem selado, antes de você usar seu pit, já chegar ali, botar proteína, você tem que passar uma camada de óleo com a toalha de óleo primeiro por dentro. Você tem que fazer que é o season, né? E como que fala aí no Brasil, Eu não entendi. Passar uma camada de óleo por dentro do cilindro antes de você é começar? por dentro do cilindro, toda a grelha, você entendeu? Por fora, você entendeu? Passar uma camada de óleo por dentro e por fora, até na chaminé, na parte de dentro, onde você a fazer a cura, aí o Tarso ajudou já. Então fazer a Ah, é. cura do pitch é fundamental. E você, por exemplo, muita gente no Brasil fala assim: ah, você tem que começar com a temperatura baixa, aí você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Não é necessário isso. Você já pode chegar aí às 200, 250, 300 Fahrenheit e mantendo nessa temperatura, porque aí é onde a lenha está queimando uma queima limpa, com os resíduos limpos. Porque se você chega ali com aquela fumaça pesada, aquela coisa, Hum. você só está criando aquela crosta. Você não está criando Porque quando você abrir a tampa do seu pit, você vai ver um espelho. Você entendeu? Fica lisinho, fica bonito. Então, isso vai ajudar muito na limpeza. Quando você faz essa cura perfeita, quando você cozinhou, fez tudo suas proteínas, a melhor parte para limpar o pit é quando está quente. Ah, ótimo, bom saber. Quando está quente, porque aí você pega uma escova de aço ali para passar na grelha primeiro, você já passa ali nos dois, vira um lado, vira para o outro lado, passa, Mas tira com as algum grelhas. produto, Edmar? Com algum Não, produto, não. eu não uso nenhum Só desengraxante, jato de nada, água na só gordura quente, né? jata de água e gordura quente. Que aqui nos Estados Unidos a facilidade por água quente sair da torneira é É, fácil, né? aqui não. Então ajuda muito. Então, já no Brasil é um pouco difícil, né? Mas assim, quando o pit está quente, você já passou ali essa escova de aço na grelha, tira ela, passa uma água nela, assim que ela já deu uma secadinha, já pega uma franela de novo com óleo, passa nela, já vai estar pronto para o próximo dia ou Que para legal. o próximo horário que você vai fazer. E por dentro, você pegar uma espátula, passar assim para tirar o excesso Raspar e o bater uma excesso. água e pronto. Você entendeu? E pronto, acabou. E não tem muito segredo a limpeza, né? É água e mão mesmo, raspar Me- mesmo. E aquela coisa, passar água na Fire Pit, na Firebox é essencial também, porque no fundo você vai escorrer por ali, né? É a única saída que tem. Então você vai sempre, ao limpar o pit, essa água vai escorrer pela Firebox. Há alguma preocupação de deixar essa Firebox aberta no começo para secar? Quem não usa o pit com muita frequência, às vezes fica com medo de o equipamento enferrujar, né? Ficar úmido. E quem usa com muita frequência está sempre esquentando e tal, tudo bem. Mas quem não usa com muita frequência, às vezes fica com receio de manter aquela umidade ali e acabar enferrujando, né, cara? Mas
não tem o que fazer, né, Edmar? Essas coisas, assim, se você usa frequentemente, você não vai ter esse problema. Mas se você usa assim, por exemplo, eu uso o pitch que eu tenho aqui da True Smoker, eu não uso assim frequentemente. Mas assim, depois, assim que eu já termino de usar, eu já tiro a cinza, já dou uma limpada, já passo uma água por dentro, você entendeu? Já fecho as portas, fecho a saída da chaminé, deixo tudo fechado, fica ali uma semana, um mês sem usar, você entendeu? E não cria nenhuma ferrugem, não cria nada. Ah, então, isso ajuda muito, você entendeu? Mas Sim, agora deixar a cinza, que a cinza ela atrai umidade. A cinza ela vai atrair umidade, vai atrair muitas outras coisas para dentro do seu pitch, onde você vai começar a criar mofo, ferrugem, as entendi. grelhas vai enferrujar, entendeu? Mas se você passar um óleo por toda a parte do pitch antes de você usar e depois de usar, você nunca vai ver uma ferrugem no seu pitch. Vai preservar. Eu faço muito isso aqui nos cursos, eu dou essa orientação para a galera que trabalha com fogo aberto, né? Tem os equipamentos de ferro, de aço carbono e ferro fundido. E muitas vezes eu sempre falo isso, cara. Hidrata os equipamentos com óleo, né? Aquele óleo mais vagabundo, ou então o resto de óleo, enfim. Hidrata o seu material, porque realmente você evita que ele enferruje, né? Ainda mais quem não faz com muita frequência, vai deixar ali exposto. Realmente o tempo vai acabar com ele, cara. Ó, o Tarcísio falou que você tem que vir pro Brasil dar um curso, cara. Quando você estiver vindo para cá, você me avisa que eu vou criar uma turma aqui. A gente vai fazer um curso aqui seu aqui, com certeza Eu seria, tô seria planejando top. aí, tô planejando um tour aí com a True Smoker. Se Deus quiser, talvez ano que vem ou final do ano que vem, a gente está por aí dando uns cursos Que por aí. massa. Avisa que a gente prepara alguma coisa aqui, cara. Será um prazer ter você aqui, beleza? O Rodolfo tá querendo me complicar aqui e perguntou quais são os principais, os melhores pitmasters, os 3 melhores de Brasília. É difícil, cara, porque eu vejo que o nível de Brasília tá só subindo, né? Tem uma galera muito boa trabalhando aqui, pessoas que estão fazendo esse trabalho com muita frequência, né? Como o Jefferson Faustino, aqui do Brasileiro 61. É um cara que tá junto com o Boechat, que é um parceirão meu, fazendo defumação todo dia. Eu acho que como a gente acabou de falar, cara, a excelência, vamos dizer assim, a especialidade, né, vai vir com a prática. Então, eu vejo pessoas, às vezes, falando de determinados temas e você não vê a pessoa na lida cotidiana, né? Então, fica difícil você só falar conceito e não falar e não ter a prática a seu favor, né? Você não tem ali uma constância. Mas tem muitos bons pitmasters aqui em Brasília, sim. Acho que cada dia que passa tem novos surgindo, né? E é aquela coisa, se o cara tiver afinco, dedicação, estudar, a possibilidade de ele fazer um bom trabalho é maior, né? Com Eu vi que certeza. o Alexandre falou que se tiver um curso ele tá dentro. Esse aqui é fera, lá de Goiânia. Esse cara tá arrebentando lá em Goiânia. Lá em Goiânia ele anda com uma picape, puxando uma carretinha e puxando um pit. Ele acaba com o trânsito de Goiânia, o Alexandre, o Edmar. Pô, Edmar, cara, eu acho que estamos aqui, mano. Chegando no nosso fim aqui da live, já deu aqui já 1h13. Que papo massa, cara. A gente ficaria aqui mais 1 hora. Tem assunto pra caramba. Você vê aí que as coisas vão surgindo. A gente falou já de manutenção de equipamento, limpeza, né? Técnica. Falamos muito do brisket. Eu acho que a gente pode vir em um outro momento falar um pouco de preparos, né? A gente poder pegar aqui uma live para falar especificamente dos principais preparos hoje do American Barbecue, como se executar cada um deles. Seria uma live tão rica quanto essa. Então, eu Com vou deixar aqui certeza. anotado isso aqui para a gente voltar com esse papo de expert aqui, trazendo você de novo, cara. Beleza. Beleza? E, mano, Fico no aguardo. muito Eu que obrigado agradeço mesmo. muito a amizade, a parceria. Ah, fico contente aí com todo o conteúdo, foi muito bom. Foi bom E demais, cara. agradeço toda a turma aí que compareceu, deu apoio e vamos nessa. É isso aí. Agradeço demais aí a todo mundo, quem ficou até agora. Essa live vai ficar salva. Eu vou bater nessa tecla aqui amanhã. Quem não assistiu vai ter que assistir, porque, bicho, foi uma live e tanto, cara. Muito obrigado mesmo, Edmar. E vamos lá, continua o nosso papo aí. Vamos trocar ideia, quero aprender muito com você. E, cara, vou dar uma olhadinha no site aí da True Smoker. Fica aí a dica pra galera, gente. Entra no site da True Smoker aí, vê os equipamentos. Tá aí uma marca aprovada pelo Edmar. Acessa aí @American Barbecue BBQ, que é o Instagram do cara, do Fera, American BBQ, tá aí. Só clicar também no nomezinho dele aí e começar a seguir. E é isso aí, meu irmão. Muito obrigado, tudo de bom para você aí, para sua família, para todo Para você mundo aí, também. tá? Muito sucesso, mais sucesso, cara. E vamos que vamos, meu irmão. Valeu Beleza, um demais. abraço.
Obrigadão. Tudo de bom, Fica com Edmar. Deus. Valeu, galerinha. Tamo junto.